hoje, não é muito bom, muito nosso assinatura, acabou de chegar. Então, a gente não gosta muito da porta. Não é necessário de fazer assinar muito. Os outros desenvolvedores têm muitas pessoas que Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu quero agradecer pelo cara Jansen e a direção do Dante, por ter proporcionado que a gente possa repetir o nosso programa. Eu acho que isso é uma ideia fantástica. Isso aconteceu no período de projeto que a gente apresentou. A princípio, que era uma dúvida: será que a gente deve tocar de novo ou não? Eu acho que agora é uma constante, a gente deve afirmar isso, porque a gente está sempre estudando muito, aí vai lá, toca uma vez só, a semana que vem, tem se marcar para tocar de novo, os apoios, e sempre assim. Então, por que a gente não pode experimentando um outro espaço, a gente está se renovando, está aprendendo, está melhorando, né? Então, nesse aspecto, eu quero agradecer muito ao espaço, aos coordenadores daqui, né? O Carlos e também a direção do esse projeto, ele é um nome novo esse ano, seja musicais, que a gente apresentou na escola, mas é uma antiga ideia que surgiu a partir de uma conversa da professora Salete Nogueira, que pensou: puxa, sério, nós temos um departamento de piano tão grande, 28 professores, poucos tocam, alguns porque todo mundo podia tocar, participar, então a gente teve a ideia de reunir todo mundo para fazer os estudos de Chopin, porque todo mundo em alguma época da vida estudou os estudos de Chopin, né? Vai ser um trabalho curto, difícil, mas ele resolveu estudar a sua formação. Então a gente começou repetindo, vamos fazer os estudos, mas cada pessoa só tocaria e no ano seguinte a gente pensou em repetir, mas trocando o estudo. E a gente conseguiu fazer isso durante alguns anos, durante aumentou os estudos de Liszt, aí depois isso acabou aparecendo como um nome sério dos mestres, no sentido dos mestres da escrita, porque então os grandes compositores, a gente fez isso durante 15 anos, seguidamente, chegou a talvez fazer um por mês, 8 por ano, claro. Depois isso foi diminuindo um pouco, porque era a adesão dos colegas foi diminuindo, também dos colegas foram se aposentando, enfim, a gente não teve um grupo fiel, que era desse centro, são nossos colegas e amigos, e daí surgiu a ideia desse voltar a esse projeto de novo. Então, esse ano nós vamos ver, além do Baús, nós vamos ter Spinelli, depois Haydn, e no terceiro ano nós vamos fazer sonatinas, né? Vários autores. O Vila-Lobos tem um capítulo especial, apesar de a gente ter feito programas de música durante muitos anos. A gente lutou em colocar Vila-Lobos, mas já chegou a hora, a comemoração da semana 22. Vila-Lobos é o maior compositor reconhecido do Brasil, pela popularidade dele, muitos arranjos, como instrumento, vários jeitos, todo mundo conhece Vila-Lobos também lá fora. Então, a pessoa que tem o caminho de Vila-Lobos é uma coisa assim, sabe, sem eliminação, né? Porque quando você ouve, os brasileiros fizeram marcas brasileiras, né? Valsas, urbana, música caipira, música, mas o Vila-Lobos foi precursor e com muita inteligência. Então a gente não pode negar isso. Um talento, uma pessoa que se piano, se também se piar, tipo Bach, né? Um ator que escreveu lá piano, que era tipo Bach, falava, esquenta comigo aí, eu quero solteiro, estava sempre fazendo na música. Então a gente conseguiu reunir, eu acho, uma boa amostra dessa vontade musical, de mostrar o Brasil em dois instrumentos, apesar de eu também era serviço, mas a gente conseguiu reunir lá os pianistas e também o violão, que é também a começar com o tocado. Então, eu acho uma boa amostra daquilo que ele fez, de como disse o Carlos, nós vamos repetir
o autor no dia 7 de junho aqui, também no mesmo horário que é uma terça, mas na próxima sexta tem o segundo programa também na escola, com o professor, inclusive com o currículo, essa mais de ciência que fez do Michel. Então, agradeço pela presença de vocês, principalmente dos meus colegas e amigos que vieram tocar. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer. Fazer parte dessa série, vai dar isso que você está ideia. Agradeço que você está audiência também. Essa organização conjunta, né? Para que esse funcione de novo. E eu vou colocar uma obra do começo do Cabelo para Lobos, ela é muito nova, né? É a Sociedade Brasileira. Ele escreveu em 1908, 1912. E ele começou a escrever esse tipo de só 21 anos, aí na casa dele, logo dele. E no Switch não é um agrupamento de danças que eram populares na época, né? E ele agrupou como choros, né? Então ele escreveu música choro, quatro choro, valsa choro, derrota choro e chorinho.
próxima peça vai ser executada é Saudades das Selvas Brasileiras, número 2. Um pouco animado.
Lenda do Caboclo, uma obra de mais ou menos 1920.
da prole do bebê número 1. Então, para encerrar o programa de hoje, eu vou tocar o Marcha Chopin, que tem 2 peças dentro dela, que é a Noturno e a Balada.
Agradeço a oportunidade, mais uma vez, ao professor Sérgio André, ao professor Carlos Jansen, pelo espaço, por dividir esse palco aqui com pessoas tão talentosas, brilhante professor Fábio Scardelli, e fico muito feliz de estar retornando e tocando. Eu amo tocar. Obrigada pelo convite. Vamos começar a edição de hoje. Dia 7 de junho, nós temos uma outra etapa, são outras festas, outros períodos, uma especial da mudança de emprego, que é a mais importante que eu vou então, a gente sabe, é sempre interessante que a gente faça propaganda, a gente está encher o espaço aqui, pagando, esse é 2 meses, eu acho que a gente consegue fazer. Obrigado por todos, o espaço é sempre aberto para quem quiser precisar fazer esse espaço. Então, acho que a próxima Claro.